Então, fique conectado com a gente. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1, são 33 versículos, ou 32, se não me engano, tá? Acompanhe com a gente, então. Vamos lá. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobiçamos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num dia só morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando foram tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Ok. Queridos, então vamos lá. Vamos muita calma, muita calma. Observe que ele começa citando lá dos antepassados dos hebreus, né, que eles caminhavam debaixo de uma nuvem. A nuvem era a proteção divina sobre eles. Deus guiava eles, Deus tirava a água da rocha, Deus alimentava eles. E ele fala no final do versículo 4, se eu não me engano, isso, fala assim, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, tá? E a rocha era Cristo. Ou seja, observe que o apóstolo está falando que tudo aquilo que eles vivenciaram lá era uma manifestação de Cristo com eles. Então eles vivenciaram a provisão, eles vivenciaram a proteção, eles vivenciaram o milagre, tá? E o que aconteceu? Mesmo com tudo isso, pastora, eles decidiram dar voz à maldade do coração deles e foram para a idolatria, tá? A ponto de eles caírem no deserto. A Bíblia fala de 23.000 morrerem, tá? Nas cobras, nas serpentes, enfim, toda aquela história que você já conhece, tá? Então, trazendo o que para nós hoje? O perigo até atual. Sim, e aqui é algo muito importante, que é o quê? O versos 11. Porque o versos 11 diz assim, essas coisas aconteceram a eles como exemplos. Tudo isso que aconteceu lá é exemplo. Exemplo para quem e para quando, tá? Exemplo, tá? E foram escritas como advertência, pastora. Para quem? Nós. Para nós. Aquela história foi escrito como exemplo e como advertência para nós. E olha só, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Ou seja, à medida que chegasse o fim dos tempos, ele falou assim, observe que vocês vão estar como aquele povo estava, sendo suprido por Deus, a rocha que é Cristo, bebendo água da rocha, tendo a nuvem de proteção, tendo a provisão, mas se voltando à idolatria e às imoralidades sexuais. Então, observe que esse início, esses primeiros ali 10 versículos, ou 11, são para nos posicionar acerca dos tempos finais, usando como exemplo lá o início, o começo, né, o que os antepassados viveram, trazendo como uma advertência para nós hoje, que nós estaríamos vivenciando as mesmas coisas, tá? É aquela história lá da vida cíclica, né? As coisas mudam o cenário, mudam as pessoas, mas parece que acontecem as mesmas coisas. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso. E agora, então, ele vai falar um pouquinho mais então, sobre essa questão da idolatria, sobre as festas, tá? E vai comparar com a Santa Ceia do Senhor, para você entender acerca da comunhão, tá? E uma pontuação, pastor. O versículo 13 diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E olha o que ele diz sobre essa tentação. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, quer dizer, toda tentação pela qual você passa algo que Deus sabe que você pode suportar. Pode suportar. Não quer dizer que você vai suportar, mas você pode. Você pode suportar. Você não suporta se você não se esforçar, não quiser.
né? Mas ele falou assim, o suporte é da ideia de você aguentar um peso. Por isso, né? que será indesculpável, pastor. Exatamente. Sabe, às vezes eu penso, sabe, gente, assim, algumas... Por quê? Porque aqui na segunda parte ele diz, né? Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que eu possa suportar. Então, quer dizer, ele sabe que você pode suportar e, além de tudo, te dá um escape. Então, quer dizer, a pessoa que cai em tentação, né? Lembrando que aqui ele está falando, né, para cristãos, tá, Sim, né? sim, falando. Tá falando para mim, para Pessoas você. que caminham com Deus, né? Então, quer dizer, é inexcusável. Interessante assim, gente, até aquilo que você fala assim, não, mas eu não... Era impossível, foi uma tentação que eu caí, eu até tentei, mas não consegui. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, que toda tentação pode ser vencida. Pode. Até aquela que você acha que não. E quando você realmente não vê como não cair, como vencer essa tentação, ele produz o escape. O escape. Ele diz assim, é a hora que daí ele entra e produz o escape para você. Mas você precisa acreditar, você precisa crer nisso, sabe? Então, assim, é muito triste por um lado, porque assim, saber que a gente cai ainda em alguns pecados, pastor, como o pecadinho da mentira, pecado, né, Glutonaria, que é comer demais do que deve. Isso. E saber que... Tantas outras coisas, né? Exemplos. A gente não é mais fraco com isso, ao contrário, a gente é mais forte, é que no fundo a gente não quer. No fundo é isso. Ai, Jesus, vamos lá. Então, versos 14, então. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo. Desculpa. Pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Ok. Gente, aqui é muito importante a gente gastar até uma atenção maior aqui, porque nós temos o capítulo 8 lá que falava, né, sobre carnes sacrificadas, né, enfim, sobre a questão da consciência, coisa e tal, e que isso nada era, desde que você ora, dando graça, enfim, você santifica. Por outro lado, gente, aqui, nesse texto aqui, Paulo está dizendo o seguinte, pessoas, pastores, que participavam conscientemente, com uma desculpa, tipo, eu oro e está tudo bem. Eu vou citar um exemplo, não de comida, mas um exemplo, vamos supor, de festividade, porque está falando de idolatria, o contexto é idolatria. Halloween, por exemplo. Tá? Eu acho o Halloween uma festa, né, que virou cultural, popular, né, nos Estados Unidos, enfim. Muito comum nos Estados Unidos, né? E para mim não tem problema nenhum, porque eu oro antes. Eu oro antes e vou brincar, tá? O que ele está querendo dizer é o seguinte, da mesma maneira que quando você senta, por isso que ele usa a ceia, come da ceia se tornando um com Deus, quando você come, tá, daquilo que foi preparado para ídolos ou para demônios, você se torna um com esses demônios. Então o que acontece? É o tipo da festa que ela é feita, ela é consagrada a demônios. Então assim, não tem como você participar dela falando, não, mas eu oro. Não, você vai ser um com ela, você está comendo, você está sentando à mesa. É esse tipo de comunhão que ele está dizendo, tá? Trazendo isso para a própria questão da comida, já que ele usou o exemplo de alimentos, tá? A Bíblia tem citações assim, tipo, se você está comprando no açougue, você pode comer o que você quiser no açougue, né? Mas não fique perguntando a procedência, coisa e tal, por uma questão de consciência. Lá, capítulo 8 fala sobre isso, tá? Agora, se você souber, tá? Se a pessoa chegou, convidou você para sentar na mesa dela e falou assim, olha, isso aqui foi um alimento tal, que foi consagrado a Baal, por exemplo, né? Baal, enfim, ou Beuzebu, tá? Você vai falar assim, tá, mas eu oro e não tem problema nenhum. Não, gente, aí é o seguinte, por mais que você saiba disso, e a Bíblia diz assim, que não é nem por causa da tua consciência, por causa da consciência do outro, tá? Não se deixe levar por isso, ou seja, não se contamine tendo essa consciência, tá? Uma coisa que no contexto aqui da época que existia o seguinte, sabe o que eles faziam com a carne? Por que eles falam muito de carnes sacrificadas a ídolos? Porque as carnes vendidas no açougue, e as melhores carnes, pastores, as melhores carnes eram as carnes dos animais sem defeito, que eram sacrificadas a deuses pagãos.
Então, assim, aos deuses pagãos, eles sacrificavam os melhores bois, sem defeito. O que acontece? Como não conseguia queimar toda a carne, parte dessa carne era revendida para os açougues. E eram vendidas nos açougues as melhores carnes, que eram carnes sacrificadas a ídolos, porque vinha de bois ou de animais que tinham sido sacrificados. Separados. Então, olha só que coisa. Daí o que acontece? A pessoa ir no açougue e fala assim, ô vizinha, o açougueiro, né? Ô vizinha, tem dessa carne aqui, ó, é aquela, hein? É aquela, ó. Hoje falaria lá, talvez começou um pecado agora, né? Usando o nome tipo a carne Angus, né? Eu não entendo muito gente, desse negócio. É que você vai no Prime, você vai no mercado e fala, ó, isso aqui é Prime, você não sabe nem o que é isso, eu não, né? Você sabe que até me deu medo. Quem diz que essas Prime, não é, né? É um boi classificado. Por isso que né? tudo que a gente come deve ser consagrado e orado ao Senhor, porque você não sabe a proveniência. Exato. E a Bíblia fala, e não pergunte. Não pergunte. Agradeça a Deus, tudo que é mais. Coma, amém. Porém, se você souber que é, tá? E aí mesmo que você ore, gente, essa questão de você sentar à mesa junto. Ou seja, você sabe, também você está aceitando aquela comunhão, a história do Halloween e outras festas pagãs que tem por aí. Tá? Não é porque você sabe que Deus é maior, é óbvio, mas uma coisa você tem essa consciência, outra coisa você querer fazer aliança. Sentar à mesa é fazer aliança. Por isso que a mesa é uma coisa muito significativa, santa, né? Muito significativa. É uma maneira de você fazer aliança. Então é isso que Paulo está falando para os coríntios. Gente, para com isso, né? Vamos viver a verdade, tá? Foge da aparência do mal, tá? E vamos que vamos. É isso que ele está dizendo. Mas vamos ver. Ele continuou falando agora sobre essa liberdade. Pô, vai falando, então tá. Então quer dizer que eu não sou livre? Eu não tenho liberdade? Vamos ver o que ele fala agora. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro, não da sua própria. Só uma coisa, observe que ele está falando assim, ó. Se você não souber, coma de tudo. Se você souber, não coma. Daí ele fala por duas coisas, por causa da consciência e do outro. Então, dois motivos. A tua, que não dá para saber até que ponto ela é madura o suficiente, né, para crer, tá? E do outro, porque às vezes até a sua consciência é madura, pastor, mas do outro não. Exatamente, porque às vezes alguém pode falar assim, isso daqui, né, é consagrado, né? E ele fala assim, para mim não tem efeito nenhum, eu creio nisso. Tá, mas se a sua mente agir contra, você, puxa, vou comer, eu vou passar mal. Porque depois qualquer dor de barriga que a pessoa tem, uma dor de cabeça, ela vai falar assim, é por causa que eu comi aquilo. Exatamente. Então, assim, tem que cuidar da sua consciência. E daí, por causa da tua consciência, o outro pecou. Né? Foi levado a pecar. E no 29, ele repete, né? Isto é, da consciência do outro, não da sua própria. Aí. Porque ele vai falar assim, eu falei pra você que era consagrado e você comeu. E porque você comeu, eu comi também. É feito manada, né? Porque um faz, o outro faz. Ele vai ficar de olho em você. Né? Pois porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Serve que é uma tipo pergunta, assim, se eu dou graças a Deus... Se eu estou orando, se eu agradecer, por que eu tenho... Por que eu tenho que ser condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Vamos ver, olha a resposta vem. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. E aquela velha máxima, assim, tipo assim, como é que é? O meu direito acaba quando começa a ter alguma coisa assim, né? Que uma expressão que a gente usa, né? E aqui é aquela linguagem do amor, né? A questão de você se preocupar com o outro, né? A gente não vive para nós mesmos mais, né? Exato. Então, assim, e aí sim, nesse caso, você até tem um pouco da sua liberdade, quem sabe pode-se dizer assim, censurada. Né? Mas não porque você não seja livre, mas sim porque você se preocupa com Deus, né? Com o amor que Deus quer que você tenha pelo próximo. Então, por causa do próximo, você acaba sendo liberado. Por isso que ele fala, tudo é lícito, tudo é permitido. Nem tudo convém, nem tudo edifica. Exatamente. Edifica o quê? A sua vida? Não, a nossa.
porque não tem eu, só existe nós no reino de Deus. Exatamente. Tá? Então, por isso, queridos, que às vezes, né, você fala assim, por que você não bebe, por que você não fuma, por que você não sei o quê, né? Talvez você fale assim, eu tenho uma consciência tranquila de... Pois é, mas não tem a ver com Talvez você. a minha consciência não condene, não... Eu vou me condenar. Tem controle, né? A pessoa tem controle, tem tudo, mas daí? Tá? Então, é isso, gente, né? E isso é Paulo explicando para os coríntios, lembra que eu falei que dá uma miscigenação muito grande, enfim, então tudo é misturado, muitas culturas misturadas, então muitas dúvidas, muitas coisas acontecendo e gente que quer comer, né? É isso, gente, né? A conexão travou, né? Que bom que você permaneceu aí, você que permaneceu, que bom. Só explicando, né, para a pessoa, senão daqui a pouco ninguém mais vai comer a Prime, né? Achando que é uma carne sacrificada aí. Não, só usei um exemplo.